tarde. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história no C2. Nós hoje vamos da página 204 à página 207, ok? Nesse intervalo de páginas, a gente tem explicação e tem exercício. Então, eu vou fazer a explicação, vocês vão fazer o exercício e na próxima aula eu faço um vídeo de correção. Combinado? Então, vamos lá. Na página 204, a gente vem falando, né, sobre a ação do homem no decorrer do tempo na natureza. Então, é como se formaram as primeiras sociedades, a gente viu como eles usavam os recursos da natureza para construir suas moradias, né? Como que a agricultura interfere na natureza. Então, agora a gente vai falar sobre as mudanças e as permanências na sociedade. Então, o que muda e o que permanece, né? Vamos analisar algumas culturas, alguns elementos que permanecem apesar do tempo passar e da ação do homem, certo? Então, vamos lá. Ao longo do processo histórico, quer dizer, com o passar do tempo, a prática de cultivar o próprio alimento, a agricultura, possibilitou a fixação dos seres humanos em uma determinada localidade. Nós já vimos isso, que uma das coisas mais importantes para o homem se tornar sedentário foi a descoberta da agricultura, porque ele passou a produzir o seu próprio alimento, então ele podia ficar no mesmo lugar, né? Mas será que o sedentarismo eliminou o nomadismo? Ou seja, o fato dos homens terem se tornado sedentários, todos se tornaram sedentários? Ou ainda existem alguns nômades? É uma pergunta. O desenvolvimento da agricultura eliminou a coleta de frutos na natureza? É uma outra pergunta. Será que, como a gente aprendeu a plantar, a gente não colhe mais da natureza? Bom, aí ele vai te responder com uma outra pergunta. Você já tomou suco ou creme de açaí? Muita gente já tomou, né? Muito gostoso. O açaí é uma frutinha roxa, nativa de uma palmeira na região amazônica. Na imagem a seguir, vemos o açaí sendo coletado em uma área da floresta, na cidade de Belém, no Pará. Então, nessa imagem tem aqui o açaí e aqui uma pessoa coletando açaí, certo? No Brasil, há muitos frutos que são coletados na natureza, como o pequi. Lembra do pequi, quando a gente falou da região centro-oeste, do arroz com pequi, que eu falei para vocês que eu já comi, mas eu não gostei? Então, o pequi é coletado da natureza. A mangaba, que é uma delícia, mangaba, muito gostoso, muito encontrado no Nordeste. O guaraná, que é muito também encontrado, é nativo da Amazônia. O cupuaçu também é da região norte e tantos outros. O ser humano modifica a natureza quando ocupa seu espaço, mas pode viver em harmonia com o ambiente. Um exemplo disso são as intervenções realizadas na paisagem pelas populações indígenas. Elas geralmente não são aleatórias, mas fruto do profundo conhecimento sobre o relevo, solo, vegetação, animais e técnicas de plantio. Aleatória que acontece por acaso. Então, a gente está começando a falar aqui que existem determinadas sociedades, como a sociedade indígena, que consegue viver em harmonia com a natureza de uma maneira estudada, né? Eles estudam aquela região, estudam o relevo, estudam a época de chuva, estudam a vegetação em torno, os animais, e conseguem viver em harmonia com aquele ambiente, certo? E a população indígena é só uma população que consegue viver assim. Existem outras, a gente já vai falar sobre elas.
Aí ele bota assim, ó, veja a imagem a seguir. Os indígenas dessa aldeia cultivam alimentos e vivem no território do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, certo? Então aqui vocês vão ver, ó, a aldeia no meio da floresta e a floresta toda preservada em volta. Então eles tentam modificar o mínimo possível da natureza e viver em harmonia com aquele ambiente. Na 205 tem exercício para vocês fazerem, né? E aí na 206 fala assim: a sociedade se transforma continuamente. Entretanto, muitas práticas continuam existindo ao longo do tempo, como a vida nômade, ou seja, aquela pergunta lá do início ele está respondendo agora. Não acabou o nomadismo, existe ainda a vida nômade. Ao conhecermos algumas formas de vida nômade, é possível perceber que o deslocamento das populações não é contínuo, mas depende de uma série de fatores, tais como disponibilidade de alimentos, o clima e até as tradições culturais desse povo. Como o modo de vida nômade fazia parte da realidade dos primeiros agrupamentos humanos, é muito comum que as pessoas tenham a ideia de que as populações que vivem dessa maneira na atualidade são atrasadas ou isoladas em relação às tecnologias, por exemplo. A vida nômade, no entanto, representa uma característica da maneira de viver, da cultura, das tradições do grupo. Muitos desses indivíduos utilizam veículos automotores, telefones celulares, computadores, entre outros recursos da natureza, ou outros recursos presentes na sociedade. E aí tem um site que vocês podem conhecer outros povos britânicos aqui, é interessante, né? E tem aqui um você sabia que as pessoas utilizam a internet para trabalhar, não necessitando de um local fixo ou de uma localização exata para desempenharem funções e executarem suas demandas de trabalho, são chamadas de nômades digitais. Na verdade, é o que está acontecendo com a gente agora, né? E aí vocês vão fazer, eu já vou fazer alguns comentários, vocês vão fazer o para casa e o ponto de chegada até 207, que a gente vai corrigir depois. Agora eu quero comentar com vocês umas coisas sobre esse texto. Primeiro, ele pergunta assim, acabou a vida nômade? Não, não acabou a vida nômade. A maioria das pessoas tem uma vida sedentária. A comunidade vive em um determinado local onde eles têm o seu alimento, têm a sua moradia e tudo mais. Algumas pessoas optam por ter uma vida nômade, por morar cada período num lugar, cada hora numa cidade, dependendo da sua profissão. Alguns povos, como povos ciganos, por exemplo, eles têm uma vida nômade, eles vivem viajando, aquele grupo vive viajando, mas não quer dizer que eles sejam atrasados, eles não são atrasados, né? Normalmente eles têm trailers, moram naqueles trailers grandes e tem todos os recursos ali. Outra coisa que eu ia falar com vocês, que a gente tocou ali no assunto, de que os povos indígenas conseguem viver em harmonia com a sociedade. Outros povos também conseguem, como os quilombolas, a população ribeirinha. Então, normalmente, populações tradicionais conseguem manter um convívio mais harmônico com a natureza, né, da sua comunidade com a natureza. Apesar de que atualmente os ribeirinhos estão começando a causar determinados problemas, porque, na verdade, está começando a existir uma moradia ribeirinha de pessoas que não conseguem se manter na cidade. Não são povos característicos daquele lugar. E aí está aumentando a produção de lixo, jogando lixo no rio e essas coisas todas. Mas a população ribeirinha mesmo, tradicional, que nasceu ali, que viveu ali, eles têm um respeito muito grande pela natureza, né? Existem comunidades também naturalistas que vivem em sítios, em ambientes mais afastados da cidade e que vivem de uma forma natural, se alimentando de coisas mais naturais, que fazem compostagem, que não jogam lixo
no ambiente, que tratam do seu esgoto. Então, existem formas de viver em harmonia com a natureza. Há um tempo atrás já passou um Globo Repórter não, mentira. Aquele programa que passa domingo de manhã, o Globo Rural. Passou no Globo Rural, já tem um tempo atrás, uma fazenda que ela era totalmente sustentável. Eu achei muito legal essa matéria, mas eu não consegui encontrar essa matéria para dar o link para vocês. Eu procurei e não achei. A fazenda, ela era sustentável, ela produzia energia eólica, que é aquela do vento, produzia energia solar para aquecimento da água, toda a produção era utilizada toda, o que não era utilizado para ser feito leite, ou grãos, as palhas, essas coisas eram utilizadas como alimentação dos animais, e todo o excremento dos animais era tratado e era utilizado como fertilizante na plantação, e ainda usavam o gás oriundo dessa fermentação também como combustível. Então, assim, muito interessante a situação dessa fazenda. Eles não usavam agrotóxico, as plantações deles tinham no meio da plantação árvores nativas, o que fazia com que não tivesse pragas, porque os animais, eles procuravam as árvores nativas, então eles não iam na árvore que tinha sido plantada, né? E eles também tratavam do equilíbrio da natureza, de ter cobra, de ter sapo, suficiente para manter o equilíbrio daquela cadeia alimentar e não estragar a produção. Então, achei assim super interessante. O homem interferiu na natureza, mas com o cuidado de tentar manter uma harmonia com essa natureza. Então, é possível. Não é fácil, não gera tanto lucro, mas é possível. Certo? Então, vocês vão fazer até 207, que tem aí o para casa, que tem que fazer no caderno. E na próxima aula eu boto um vídeo de correção. Qualquer dúvida sobre esse assunto, a gente pode tirar no Meet de hoje ou de qualquer outro dia. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.